Então, boa tarde. Eu sou Marúcia Weitel, eu sou coordenadora da Aliança pela Água, que é uma coalizão de mais de 50 organizações, movimentos e coletivos da sociedade civil de São Paulo, que se formou no final de outubro do ano passado para discutir, fazer propostas e informar a sociedade sobre a crise da água pela qual nós estamos passando. Nós tivemos a oportunidade de fazer um contato com o professor Léo Heller, que atualmente está como relator para água e saneamento da ONU, né? Relator do direito humano à água e saneamento da ONU, e ele aceitou o nosso convite para vir a São Paulo para ouvir a sociedade sobre como é que a crise está se manifestando aí de diferentes formas e de que forma o direito humano à água e a saneamento estaria sendo violado ou não. Então, agradeço ao professor Léo Heller. A dinâmica hoje dessa reunião, ela é uma reunião aberta, ela está sendo transmitida ao vivo pela internet, no site da Aliança pela Água, que é o www.aguasp.com.br. E a dinâmica que nós estamos propondo para essa reunião o professor Léo vai fazer uma fala de abertura para explicar um pouco o que quer dizer o direito humano à água e saneamento, o que quer dizer a violação, como que o relator da ONU pode, qual que é o escopo do trabalho de um relator da ONU. E depois nós vamos abrir para as organizações, para as pessoas que estão aqui, fazerem suas colocações. Tá? A Andréia, que está aqui na frente, vai ajudar a fazer a inscrição. Tá? E a gente vai pedir para as pessoas que forem falar, lembrarem que tem outras para falar, falarem com a maior brevidade e objetividade possível. E aí a gente vai fazendo essa dinâmica. O Léo fala primeiro, de repente a gente faz uma rodada, se tiverem perguntas, aí ele volta e responde. E o nosso prazo para terminar, não vai dar para estender muito a mais que isso, 4h30 da tarde, porque nós vamos ter restrição de horário por conta de um aeroporto de viagem do Léo para Minas Gerais de volta hoje. Então, sem mais delongas, Léo, a palavra. Obrigada. Obrigado, Marúcia. Bom, boa tarde a todas e a todos. É uma grande satisfação estar aqui. Já tivemos uma excelente reunião na parte da manhã e aprendi muito, sobre a situação que a população dessa região vive em relação à água, à crise da água, e foi bastante interessante. Eu vou fazer uma breve exposição, semelhante à que eu fiz na parte da manhã, para tentar situar o que significa o direito humano à água e ao esgotamento sanitário e qual é o papel do relator, e como a gente poderia eventualmente articular esse papel do relator em auxílio aos movimentos aqui de São Paulo relacionado à crise da água. Nós vamos ter que construir juntos, se for o caso, essa forma de apoio do relator aos movimentos que aqui estão. Bom, o direito humano à água e ao esgotamento sanitário, ele recebe uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em julho de 2010. Então, é um direito reconhecido relativamente recente, de forma relativamente recente, há menos de 5 anos atrás. Então, é um processo que ainda está em construção, em definição, em entendimento do que, na prática, em situações concretas, como a que vivemos aqui, ele pode significar, que tipo de ação ele pode trazer. O direito humano à água, ao esgotamento sanitário, vem de uma corrente dos direitos humanos, alguns falam da segunda geração dos direitos humanos, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. A primeira geração relaciona com os direitos políticos e civis, então essa primeira geração ela dialoga com o lema da liberdade,
da Revolução Francesa, né? A segunda geração dialoga com o lema da igualdade, né? Então, a primeira geração foram as primeiras preocupações, né? Isso vem desde a Revolução Francesa, mas mais recentemente, quando se aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos nas Nações Unidas, em 1948. Então, a primeira geração, ela reconhece, entre outras coisas, o direito à liberdade de expressão, o direito à organização sindical, a votar, a ser votado, a ser representado, a recorrer à justiça em caso de situações de violação, etc., etc. A segunda geração dos direitos humanos passa a trabalhar com a noção de que todos os cidadãos têm direito a um padrão de vida mínimo, né, e que é obrigação dos governos, dos governantes, dos poderes instituídos, dos estados, assegurar esse padrão de vida mínimo e, obviamente, dentro desse padrão estão escritos o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia e outros direitos semelhantes, né, que são, em geral, inscritos nas políticas sociais dos países, né. A terceira geração teria a ver com a fraternidade, estamos falando aí de bens comuns, de direitos difusos, inclusive o direito a um ambiente sadio, em que a pessoa luta por esse direito não para se auto-beneficiar, mas para beneficiar a coletividade. Bom, então, em 1948, nós temos esse marco, né, da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1966, é aprovado o Pacto Internacional para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e é deste pacto, esse pacto não menciona especificamente o direito à água, né, mas é desse pacto que nasce todo um movimento mais recente de reconhecer o direito humano à água e ao esgotamento sanitário, e acaba desembocando nessa resolução aprovada em 2010. Né? É bom chamar a atenção que em 2008 foi feita uma tentativa de aprovação de uma resolução similar e ela não foi aprovada pelas Nações Unidas. Vários países, a maioria dos países, na verdade, votou contrariamente a essa resolução, por razões diversas, alguns países por uma questão ideológica, outros países por uma questão mais pragmática, porque achavam que, uma vez reconhecido esse direito, o país teria a obrigação de fornecer água gratuita e que não seria sustentável. Mas depois se esclareceu, né, esse tipo de dúvida, de incompreensão. Em 2010, então, é aprovada essa resolução com 123 votos favoráveis e 41 abstenções, né? Esse foi uma proposta apresentada pelo governo da Bolívia e apoiada por vários outros países, entre eles o Brasil. O Brasil teve uma posição bastante positiva, bastante forte, bastante dura, né, no sentido de defender e apoiar a iniciativa do governo boliviano. Bom, após, então, aprovada essa resolução, passa a haver todo um esforço, no sentido mais intelectual, de definir o que significa, na prática, em situações concretas, gozar desse direito. E o que significa também, tanto a obrigação dos países em assegurar esse direito, quanto o direito dos cidadãos de reivindicar por eles e de protestar contra violações a esses direitos, né? Então, existe uma série de documentos mais técnicos, alguns mais normativos, né, que definem dois conjuntos de diretrizes, né? Um primeiro conjunto fala dos chamados conteúdos normativos do direito à água e dos conteúdos normativos do direito ao esgotamento sanitário, né? Então, os conteúdos normativos do direito à água são 5: a disponibilidade de água, a qualidade da água, a segurança no consumo dessa água, a acessibilidade financeira a esta água, né? Não seria considerado um direito humano quando a água tem um custo, né, incompatível com a capacidade de pagamento das populações, especialmente das mais pobres. A acessibilidade física, significando que a água deve estar acessível, a uma distância, né, e a uma forma de coleta adequada. E a aceitabilidade, né? Então, dialogando aí com os padrões culturais, as necessidades culturais das populações.
Em relação ao direito humano ao esgotamento sanitário, de forma semelhante, disponibilidade, segurança, acessibilidade financeira, aceitabilidade. Em esgoto é muito importante isso. As soluções precisam corresponder às necessidades culturais, aos valores culturais das populações, acessibilidade física também, e são adicionados 2 outros conteúdos que são dignidade e privacidade no uso das instalações sanitárias. Então, se nós idealizarmos uma situação que cumpra integralmente com o direito humano à água e esgotamento sanitário, nós teríamos soluções para esses 2 serviços que atendessem ao conjunto da população daquela região e que cumprissem com esses conteúdos normativos. Isso de um lado. De outro lado, existem os chamados princípios dos direitos humanos à água, que são princípios comuns a outros direitos, né? Então, aqui nós temos o princípio da não discriminação e igualdade, que fala que não é praticar uma prestação de serviço com base no direito humano quando nós deixamos de lado, deixamos de atender as populações mais vulneráveis, né? O princípio da transparência, então, prestadores de serviço, governos precisam ser transparentes nas suas informações, nos seus planejamentos, na sua tarifa, na forma como pretendem trabalhar para ampliar o acesso. O princípio da participação, que diz que os cidadãos têm o direito de participar de forma livre, ativa e significativa. Então, existem esses 3 adjetivos que são incluídos, né, no princípio da participação. As pessoas, não é qualquer tipo de participação que atende a esse princípio, uma participação livre de qualquer influência externa, ativa, ou seja, os espaços participativos devem permitir que ela se dê de forma forte, e significativa no sentido de ter a capacidade de influenciar decisões, de participar do processo de tomada de decisões, né? Existe ainda o princípio da prestação de contas, né? Ou seja, a disposição de governos e prestadores de colocar, informar aos cidadãos sobre qualquer tipo de indagação que tenha sobre os sistemas. Existe o princípio da sustentabilidade, ou seja, não basta dar acesso, mas esse acesso precisa ser sustentável no futuro. E tem um princípio que é bastante importante de considerar, que é o princípio do cumprimento progressivo do direito, né? O cumprimento progressivo do direito significa que, ok, entendemos que não é da noite para o dia, né, que os países conseguirão cumprir todos os requisitos dos direitos humanos, né? Sabe-se e entende-se que é necessário haver uma progressividade nessa realização. Entretanto, né, essa progressividade está vinculada a 2 outros conceitos. O conceito do uso do máximo recurso disponível, né? Então, não é considerado um cumprimento progressivo quando recursos que poderiam ser aplicados no acesso não sejam, e o princípio do não retrocesso, né? Então, se espera uma realização progressiva, voltar para trás, populações que já tenham acesso deixarem de ter, né, significaria, em princípio, uma violação do direito humano à água e ao esgotamento sanitário. Bom, então esse seria um quadro analítico, normativo, né, do que significa o direito humano à água e esgotamento sanitário, que os países membros da ONU, né, existe essa compreensão, todos os países membros da ONU estão comprometidos e têm a obrigação de atendê-los. Há aqui uma certa polêmica, alguns acham que os países que se abstiveram não teriam esse comprometimento, mas a compreensão que prevalece é que sim, todos estão comprometidos. E, mais do que isso, né, todos devem procurar introduzir na sua própria legislação nacional, né, a garantia desse direito, né? Existem alguns países, um bom conjunto de países, hoje devemos estar em torno de 30 países, que já incluíram nas suas constituições o direito humano à água e esgotamento sanitário. Não é o caso do Brasil, embora haja uma PEC, um projeto de emenda constitucional, tramitando, que altera o artigo 6º da Constituição, dos direitos sociais, inclui como um desses direitos o direito à água, né, que atualmente não está incluído na nossa Constituição. Muito bem,
que tudo isso tem a ver com a crise de São Paulo, né? A resposta não é imediata. O que eu estou procurando fazer aqui é trazer algumas informações, fornecer alguns elementos para nós pensarmos, né, em que medida o processo que ocorre aqui em São Paulo, ocorre em outros estados da região sudeste. Eu venho de um estado, Minas Gerais, cuja região metropolitana está enfrentando um problema semelhante, mas também há outras partes, né, dos estados da região sudeste. Nós sabemos que o Espírito Santo também enfrenta problemas, Rio de Janeiro pode vir a enfrentar, sem falar que no Nordeste, talvez a gente não se aplique a palavra crise no Nordeste, porque é um processo mais rotineiro, contínuo, crônico, né? Mas também as populações nordestinas, nesse momento, têm dificuldades, né, uma parte delas, de um acesso à água que cumpra com esses requisitos que eu disse, né? Bom, o relator especial, e eu sou o segundo relator especial, a primeira relatora especial foi uma jurista portuguesa, Catarina de Albuquerque, que inclusive visitou o Brasil, esteve em São Paulo em dezembro de 2013, né? Ele tem algumas funções, né? Uma das funções é monitorar o cumprimento dos direitos humanos nas diversas partes do mundo, né? E para isso ele faz, por exemplo, missões a países, né? Ele precisa fazer pelo menos 2 missões por ano, né? Semelhante a que Catarina fez aqui no Brasil, né? Ele também desenvolve, elabora relatórios procurando dar mais clareza a esses conceitos dos direitos humanos à água e esgotamento sanitário. Para ficar em um exemplo, eu estou preparando um relatório para ser apresentado ao Conselho de Direitos Humanos, que será sobre acessibilidade financeira, né? Tentando pensar, elaborar e mostrar possibilidades, né, de garantir acesso às populações mais pobres, não desconectá-los do acesso aos sistemas públicos, mas também pensando em como garantir esse acesso às pessoas que não têm conexão aos sistemas coletivos, que são, às vezes, atendidos por prestadores não formais, etc, etc. Bom, esse é um exemplo de tarefas, atividades que o relator faz. Uma outra parte do trabalho da relatoria é uma parte menos previsível, e ele está muito relacionado exatamente ao que nós estamos fazendo aqui, né? Há denúncias, queixas, reivindicações que o relator pode trabalhar no sentido de procurar ajudar a solucionar os problemas, inclusive assessorando governos, procurando sugerir medidas a serem feitas, né? Um dos instrumentos utilizados para isso são as chamadas cartas de alegação, né? A carta de alegação é uma correspondência que o relator especial encaminha a um país membro das Nações Unidas, em que ele diz: olha, recebi uma denúncia de uma possível violação aos direitos humanos, né? O relato que eu recebi é este, né? Então apresenta em detalhes o relato recebido, em geral a partir da sociedade civil, e eu pergunto a este governo o que está sendo feito para impedir essa violação, e coloca uma série de perguntas relacionadas a esse relato, né? Então, na nossa discussão de hoje de manhã, nós percebemos que essa é uma possibilidade concreta, né, de nós trabalharmos, né, vocês me ajudarem a apresentarem um relato bastante objetivo, né, não pode ser um relato... Eu recebi hoje do Ministério Público mais ou menos umas 1.500 páginas, né? Não pode ser assim, precisa ser algo como 2, 3 páginas, né, bastante objetivo, indo no ponto, de tal maneira que eu, a partir daí, possa tentar ajudar o processo daqui de São Paulo, encaminhando uma carta de alegação ao governo brasileiro. A ideia que eu acabei amadurecendo mais hoje pela manhã é que seria muito desejável que pudesse ser uma carta de alegação assinada não apenas pelo relator do direito humano à água e esgotamento sanitário, mas também por outros relatores, né, que tratam de direitos humanos associados ao problema enfrentado em São Paulo, como o relator do direito à saúde, eventualmente do direito à moradia, direito ao ambiente e outros mais que nós podemos identificar, uma vez que ficou bastante nítido hoje de manhã que a crise da água tem diferentes tipos de repercussões, impactos
na sociedade daqui do Estado, da região metropolitana principalmente, e que podem perfeitamente dialogar com esses outros direitos humanos. Muito bem, então, essa ideia. Hoje de manhã eu fiz algumas provocações e acho que foram assimiladas, né, no sentido de que nós precisaríamos tentar responder, né, algumas perguntas a partir dessa lente dos direitos humanos. Se nós olharmos para a crise, eu tenho também, como muitos aqui, evitado falar em crise da água, acho que a água não tem culpa, né? A crise é da gestão da água, do abastecimento de água, né? Então, a crise da gestão da água, olhada pela ótica dos direitos humanos, tanto pensando em por que ela existe, mas, sobretudo, pensando em como ela está sendo encaminhada, que medidas estão sendo adotadas para minimizá-la, mitigá-la, etc., em que medida esse processo nos mostra possíveis violações a esses princípios e diretrizes que eu mencionei, não é? Em outras palavras, a crise tem violado o princípio do acesso, tem violado o princípio da disponibilidade, tem violado o princípio da qualidade da água, né? Nós temos evidências de que na gestão da crise tem ocorrido deterioração da qualidade da água, tem violado o princípio da acessibilidade financeira, não é? As populações mais pobres estão tendo mais dificuldades de pagar pela água, por exemplo, quando se cobram sobretaxas, né? Ou coisas parecidas, não é? A crise, está passando pela minha cabeça aqui algo que eu andei pensando em um determinado momento, que as sobretaxas, né? Eu não sei exatamente qual é o modelo aqui de São Paulo, mas em Minas Gerais estão falando em cobrar uma sobretaxa caso o consumo ultrapasse uma média histórica. Então, vão calcular a média do consumo de 2014, se ela ultrapassar essa média, aplica-se a sobretaxa. Muito bem, vamos imaginar uma situação hipotética em que uma família, né, em 2014, já sabendo de rumores, né, de que a crise poderia se instalar, já reduziu o seu consumo, já fez o seu para-casa, né, e reduziu o seu consumo a um nível básico de sobrevivência, não é? Então, essa família, para não ter que pagar sobretaxa, talvez tenha que diminuir abaixo desse nível básico de sobrevivência. Isso pode ter implicações, inclusive nas suas práticas higiênicas, com impactos na saúde, etc. Bom, essa é uma possível análise que pode ser feita em relação à forma como a crise está sendo administrada, né? Outras perguntas que poderiam ser colocadas, né? A crise tem olhado particularmente para os grupos mais vulneráveis, né? Tem protegido as populações mais pobres, as escolas, os hospitais, os moradores de rua, a população carcerária, as pessoas que têm necessidades especiais de locomoção, por exemplo, né? São grupos que, os indígenas, hoje de manhã alguém falou de populações ribeirinhas tradicionais que estão tendo a água, o acesso à água negado, né? Então, esse tipo de populações mais vulneráveis são muito sensíveis ao olhar do direito humano em geral, né? Do direito humano à água em particular, né? Tem havido transparência, tem havido prestação de contas, os espaços de participação têm permitido uma participação livre, ativa e significativa, né? Tem havido retrocesso, as medidas se preocupam com a sustentabilidade do acesso, não é? Bom, são especulações que eu trago aqui, eu não estou dando respostas, eu estou fazendo perguntas, não cabe a mim, né, responder. Quem entende da crise são vocês e não eu, mas uma boa resposta a essas perguntas, e uma boa significa uma resposta baseada em evidências, né, não especulativas, mas que sejam sustentadas em dados, informações fidedignos, né, ajudarão muito, né, algum tipo de ação a partir da relatoria, não apenas da minha, mas de outras, para ajudá-los, né, porque eu estou falando ajudá-los, mas não sabemos como será um possível desdobramento disso, né, mas a ideia é que as Nações Unidas mostrarem
para o país, que estão atentas, estão preocupadas, que têm questões a serem levantadas, de que a gestão da crise precisa olhar muito cuidadosamente para o direito humano à água e ao esgotamento sanitário. É bom dizer também que a questão não se refere a esta crise, a crise de 2014 ou a crise de 2015, né? Mas é fundamental, o planejamento é um dos pilares da realização do direito humano à água, é fundamental também chamar a atenção para que essa crise, além de todos os problemas que ela vai deixar, né, ela traga também aquilo que os chineses dizem, que a crise pode ser também sinônimo de oportunidade, né? Então, que seja uma oportunidade para nós pensarmos em um planejamento adequado, sustentável, estratégico, né, que leve em conta todos esses aspectos, para que no futuro, né, eu tenho usado um pouco essa comparação, a escassez de água no manancial, ou a estiagem de água no manancial, se quiserem, não se converta em escassez de água nas casas, né? Estiagem não deve ser sinônimo de escassez. São dois conceitos diferentes. Estiagem é um conceito das ciências naturais, escassez é um conceito das ciências sociais, não é? Então, pode ter pouca água nos cursos d'água, mas isso não necessariamente deve significar falta de água nas casas. E a forma de evitar com que essas duas palavras se tornem sinônimas é um planejamento adequado, estratégico, sustentável. Bom, basicamente, eu queria dar esse recado inicial e estou muito atento, curioso, motivado a ouvi-los, o que tem a dizer. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Vou tentar ser breve. Meu nome é Mônica, eu sou moradora da cidade de Itu, aqui em São Paulo. Faço parte do que foi o movimento Tu Vai Parar, da Aliança pela Água e da Assembleia Estadual pela Água. Itu foi a primeira cidade seca do estado de São Paulo. A gente começou a enfrentar uma situação que eu revisito agora com vocês aqui na capital, em setembro de 2013, quando de forma não oficial a gente começou a enfrentar um racionamento. Faltava água na torneira esporadicamente, sem notícias de como e porquê e quando ela voltaria. Em fevereiro, a prefeitura assumiu que nós enfrentaríamos momentos difíceis durante a época de estiagem de 2014, porque os nossos reservatórios estavam a 12% em fevereiro de 2014. Itu é uma cidade que tem também uma situação geográfica particular. A gente não é abastecido pelas grandes represas que vocês estão acostumados a ouvir o nome. A gente também não é abastecido pela Sabesp. Lá a gente tem uma empresa totalmente privatizada, 100% de capital privado, os proprietários são empresários e etc. E nós temos poucas represas e os nossos mananciais que abastecem a cidade nascem e morrem em Itu. Quando começou a faltar água de maneira mais grave, entre março e abril, o que eu chamo de maneira mais grave é passar 24, 36 horas sem receber água na torneira e sem nenhuma notícia de quando isso ia se normalizar. As pessoas não acreditavam que a gente ia chegar a uma situação de colapso. Porque, para vocês também, deve ser muito inaceitável dizer para vocês que um dia vocês não vão conseguir tomar banho, porque a água está ali, disponível na torneira, a gente sempre teve. É o Brasil, tem muita água acessível aqui. Mas em abril as pessoas já falavam que a gente ia enfrentar colapso em Itu e a gente não acreditava. Em junho, acabou a água. Acabou. Não tinha água na cidade, zero. O que a gente via era uma situação extrema da prefeitura abastecer todo mundo com caminhão-pipa, ia pegar água nas cidades vizinhas, algumas também em racionamento, ofertando o pouco que tinha e tal, e a gente começou a enfrentar um racionamento que, segundo a prefeitura, era a cada 48 horas a gente receberia água durante 2 horas e cortaria de novo. Mas nunca funcionou. Na prática, o que acontece é assim, sorte sua, espera que um dia a água vem, senão você compra. E aí o que acontece também quando você compra muita água é que isso onera muito a tua família. Imagina você comprar um galão de água mineral para cozinhar, para tomar banho e etc. E também no mercado fica muito mais caro, custava 6, começou a custar 12 e acaba, né?
não há estoque para todas as famílias sobreviverem de água mineral. Em setembro, a população já estava no extremo, assim, já tinha caído a ficha que não tinha mais água, que não tinha transparência, que a gente já não sabia para onde ia, como é que as coisas iam funcionar, as escolas funcionando de maneira miserável, a gente não tem acesso às informações de dentro da escola porque o Estado veta, né? Mãe não consegue entrar dentro da escola estadual para ver qual é a situação dos seus filhos. Às vezes os alunos eram dispensados. Quando não eram dispensados, a orientação era: mande água, garrafinha de água para o seu filho, merenda cortada, porque não tinha água para lavar louça. Às vezes a gente não tinha comida disponível, porque não dá para cozinhar sem água. Às vezes não dava para tomar banho para ir para o trabalho. Todo mundo convivia com urina, fezes, a cidade fedia. Tem casos, assim, depende do ponto da cidade também, o abastecimento é diferente. Quando é mais próximo da rede de abastecimento, você consegue minimamente receber água e quando liberam a rede, sei lá, 3 vezes por semana. Mas quando você mora muito longe da estação de abastecimento, não chega. Então tem casos de que ficaram 3 meses sem receber uma gota d'água. 3 meses. Isso é informação, porque pior do que não tomar banho é você não saber quando é a próxima vez que você vai conseguir tomar banho. E aí as pessoas ficam doentes, porque pegam água de qualquer lugar disponível, e lá ainda é interior, a gente tem ainda algumas nascentes visíveis, tem bica d'água, eu não sei como é que vocês vão fazer aqui na capital. E também, assim, você recebe água não tratada. E tem também uma questão de, por onde, vocês já ouviram falar que toda cidade tem vazamento na rede, né? Então, por onde a água sai, a água volta. Então, quando você passa um tempo sem receber água, a primeira água que você recebe na sua casa é barro. Você abre a torneira, sai barro da torneira, a água fede. Aí você liga na companhia de saneamento, eles falam: não, mas se você vir aqui eu te entrego o laudo, eu cumpri todas as minhas obrigações, está super tratada. Só que tem vazamento na rede, a água volta. Então começa todo mundo a ficar doente, porque você pode tomar água mineral, mas com que água você escova o dente? Com que água você lava a verdura? Entendeu? Então é uma cidade inteira doente, com dor de barriga, biriri, sem tomar banho, fedendo, convivendo com fezes, porque assim, no seu local de trabalho não vai ter descarga. Você vai usar o banheiro em cima do seu amiguinho, entendeu? E aí a gente ficou nessa situação, o Estado de São Paulo ignorando, a Prefeitura ignorando, dizendo que a situação ia se resolver mais cedo ou mais tarde, até a natureza dá jeito. Em novembro do ano passado começou a chover e a água foi voltando aos poucos à torneira. Foi uma situação extrema, as pessoas no começo aceitam bem, né? Vai fazer o que se não chove? É isso que as pessoas pensam. Mas, à medida do tempo, as pessoas vão ficando muito estressadas. E o que a gente vê são situações, por exemplo, assalto à caixa d'água. Você comprou um caminhão-pipa que viajou 100 quilômetros para chegar na sua casa e gastou R$1.000 em 1.000 litros d'água. Se você tem dinheiro, você consegue. Aí você abastece a caixa d'água da sua casa. Só que o vizinho está 3 meses sem água. Ele viu abastecer, então não dorme não, porque senão vão assaltar a sua caixa d'água. Teve também, assim, fila na bica de 4 horas para abastecer galões. Aí chega assaltante armado, você pensa que ele quer com a sua carteira, ele fala: não, todos os galões no meu caminhão que eu vou levar. Essas situações acontecem, as pessoas ficam muito estressadas, mexe muito com você. É muito difícil você se sentir sujo, porque você não tem roupa limpa, porque você não toma banho, porque você não dorme direito, porque geralmente quando eles cumprem esses racionamentos extremos, e isso eu tenho visto em outras cidades também, por exemplo, Carapicuíba está numa situação muito grave agora, eles liberam a água de madrugada, e a água com pouca pressão, com tão pouca pressão que não sobe sozinha na caixa d'água. Então você tem que estar acordado para ir lá no registro, no quintal, que é mais ou menos até onde a água chega, para baldear um pouco de água dentro para casa. Então acaba que você não dorme. Eles não vão liberar de dia, porque de dia tem mais gente acordada e mais gente para buscar água. Então, assim, é geralmente de madrugada que eles liberam um pouco de água, e eu estou vendo isso se repetir. As pessoas começam a brigar entre elas, é vizinho que rouba água de vizinho. A situação fica tão extrema que Itu é uma cidade, a maioria da população idosa, uma cidade que tem muito amor pelo seu patrimônio histórico. Nós somos uma cidade histórica. Em setembro, eu assisti uma coisa que eu acho que eu nunca mais vou assistir na vida. Eram senhoras, a grande maioria, eram 2.000 pessoas em um ato em frente à Câmara Municipal, a maioria donas de casa, que é a classe que é mais afetada pela falta d'água, porque são elas que fazem a manutenção da rotina da família. Senhoras depedrando
a Câmara, porque os vereadores recusavam a decretar e apoiar o pedido da população de decreto de estado de calamidade pública. A gente enfrentou um ano de crise, sem transparência, sem informação, sem água, sem apoio do poder público, sem o decreto de calamidade pública, então foi muito extremo. Eu revisito essa situação agora aqui em Capital, agora lá em Itu a gente está mais confortável que vocês, porque choveu bastante agora no início do ano, então a gente tem água aqui, eu já converso com os amigos aqui da capital, já tem um monte de gente me narrando que não tem água para tomar banho. Então, assim, vou cortar, tá bom. Então, assim, vários dos direitos humanos são nos privados quando falta água, ainda mais porque a gente está num país que a gente está acostumado a ter água, em um país que não está acostumado a dar transparência da gestão pública. A gente não sabe o que vai acontecer. Nem lá em Itu, a gente não sabe até quando tem água. A gente tem uma obra de transportar água que está parada. Mas, enfim, eu queria dizer para vocês também que Itu Vai Parar faz parte da Assembleia Estadual da Água, que é uma organização de várias organizações que se unem para discutir a questão da crise do abastecimento. A gente vai ter a segunda edição da Assembleia Estadual pela Água, agora no dia 16 de maio, aqui em São Paulo, em lugar que eu vou informar depois, na página da Assembleia Estadual pela Água, que eu ainda não decorei, porque eu não sou daqui. Obrigada, é isso. É Leo, não é? Leo Heller, né? Prazer, Leo. Eu queria só tirar uma dúvida. Eu morei nos Estados Unidos muito tempo e lá tivemos também problemas com problemas hídricos, não é? E lá descobrimos que tem root cause analysis, ou análise de causa, né? Causa raiz. Como você relatou que vocês fazem um trabalho em cima de saber por quê, não só tentar de resolver o problema. E lá era represas que tivemos estudos que foram feitos só para comprovar que tem problemas cíclicos na abastecimento de água em certos locais quando você cria represas. E também tem exercícios militares hoje em dia que estão afetando os cíclicos climáticos, como o programa DARPA lá nos Estados Unidos, que consegue atingir a ionosfera e criar chuva onde eles quiserem ou tornar os onde eles quiserem. Tem algumas informações intersectoriais dentro da... Oi, eu sou Fabiana, do Greenpeace. Greenpeace também faz parte da Aliança pela Água. Bem, nós sabemos que são vários os problemas que nós temos da gestão dos nossos recursos hídricos, mas eu queria falar aqui sobre o problema dos contratos de demanda firme que a Sabesp tem. Contratos com grandes empresas, quanto mais elas consomem, mais desconto elas têm na conta de água. E eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isso, porque essa é a mercantilização da água. Então, você tem na lei que a água é um bem de uso público, que tem que ser prioritário para o uso humano, e você tem esse tipo de contrato ocorrendo, acontecendo, e nada se fala sobre acabar com esses contratos. Esse é um pedido que o Greenpeace tem feito, e eu acho que essa é uma pauta que nós temos sempre que está lembrando essa mercantilização da água, que mostra também uma desorganização quanto à planificação, quanto ao planejamento da água, tanto em nível federal, estadual, municipal. Outro problema que nós temos é a falta de transparência. Nós vemos quão esvaziados estão as instâncias, por exemplo, que poderiam estar representando a população. Então, você não tem nenhum tipo de transparência, você não tem o governo falando nada sobre isso, e com consequências aí diretas aos direitos humanos. Então, acho que principalmente era isso que eu queria falar agora. Obrigada. Boa tarde. Eu sou do Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC, e agora, recentemente, a nossa entidade foi eleita pela sociedade civil, de segmento ambientalista, para representar esse segmento no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e também no Subcomitê Bilis Tamanduá TI. Justamente nesse momento de crise, que não é hídrica, é uma crise de gestão e de responsabilidade dos governos estadual e municipais, né? Lembro que no dia da posse, que foi a última reunião do Comitê do Alto Tietê, ao invés deles ficarem lá, né, procurando saber por conta da crise, eles ficaram se autoelogiando da grande gestão que fizeram dos recursos hídricos no subcomitê 4 anos atrás.
Quer dizer, eu lá pensando, esses caras não sabem que está tendo uma crise de gestão hídrica. E é o comitê do OTT o responsável legalmente e constitucionalmente para a solução dos problemas hídricos no estado de São Paulo. Então, a gente do Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC aceitou esse desafio justamente nesse momento. Agora, a gente está lá representando o segmento ambientalista, associações e entidades de defesa dos direitos difusos. Para representar, significa dizer a alguém, você é porta-voz de alguém, né? E nesse caso, para ter sentido a nossa participação no sistema metropolitano da Grande São Paulo de recursos hídricos, a gente precisa saber o que é que a sociedade está achando de tudo isso, né? A minha função é essa, né? Vim aqui trazer para o movimento, para os movimentos, a pauta que é imposta pelo governo estadual e municipais, e a gente criar a nossa pauta para que a gente paute as discussões que importam, interessam para a sociedade civil num todo, né, dentro do sistema estadual de recursos hídricos. Recentemente teve uma reunião no subcomitê Bem-Estar do ATI, quando tinha sido convidada a Sabesp e a CETESB para apresentar um plano que a Sabesp apresentou junto com o governo do estado de transposição de águas dos braços do Rio Pequeno e Rio Grande, da Billings, para o Taiaçupeba. Quer dizer, de repente, o governo do estado inventou um tal de comitê de crise hídrica, através de um decreto, que tira do sistema a competência do sistema de recursos hídricos para discutir nas câmaras técnicas e vai lá, faz do jeito que bem quer, sem apresentar para a sociedade, enfim. Naquela oportunidade, eu pedi vistas ao projeto, aos dois projetos, tanto da Sabesp quanto de licenciamento. E eles se espantaram. Como licença? Pedido de vistas, né? Olha, gente, está no Estatuto do Comitê de Bacia Hidrográfica, no artigo 32, o direito que qualquer membro do comitê tem de pedir vista a qualquer projeto que ele entender que deve estudar melhor. Fazer um relatório e depois apresentar um relatório daquilo que o membro entendeu, de está certo ou está errado, enfim, de recomendação, de exigência, enfim. Quer dizer, nunca na história do Comitê de Bacia Hidrográfico da UTT alguém pediu vista no projeto. Aí eu quero dizer o seguinte, não basta estar nesses instrumentos que a gente criou na Constituição estadual, federal, nas leis, onde é o canal, é a porta de entrada da sociedade civil para conversar de igual por igual com os governos. Não basta estar lá, é preciso ter uma certa competência para estar lá. Quer dizer, eu estou aqui para aprender aqui e com a minha competência jurídica de ser um advogado especialista em direito ambiental, a gente tentar mudar esse estado de coisa. E também responsabilizar. Responsabilizar. Hoje até entreguei na parte da manhã um alerta, que na verdade é um alerta. Por que é que nós temos crise hídrica? Não temos crise hídrica. Nós temos aí muita água poluída. Vai no Rio Tietê, vai na Billings. Significa dizer que a Sabesp, que cobra na conta da água pelo esgoto, e o esgoto foi dito aqui pelo Léo, a legislação brasileira de saneamento básico diz que esgotamento sanitário é coleta, transporte e tratamento, que é o que a gente paga para a Sabesp. E ela pega o esgoto e joga no primeiro córrego mais próximo da casa das pessoas. Então, essas coisas a gente precisa ter competência para discutir e responsabilizar. Então, por favor, vamos nos unir para tomar o sistema de recursos hídricos. A gente vem para aqui discutir, mas é lá que decide. E se a gente ficar também dividido, o governo nada de braçada com a sociedade dividida. Dia 22, agora Dia Mundial da Terra, eu chamei uma conversa na Câmara Municipal de São Paulo para a gente ver como se organizar. E no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós estamos propondo fazer um grande protesto em frente
a Sabesp e a CETESB. Por que CETESB? Por que a Sabesp polui? Porque a CETESB, que é o órgão de controle ambiental do Estado de São Paulo, permite, é conivente, é coparte dessa poluição, porque ela não pune a Sabesp, porque a Sabesp é igualmente CETESB, ente, governo, empresa pública do governo do Estado. Então eles não se autofiscalizam, mas eles se locupletam na irresponsabilidade. E a gente, como sociedade, precisa estar muito bem preparado do ponto de vista técnico, do ponto de vista de mobilização, para a gente enfrentar e resolver esse problema de crise de gestão dos recursos hídricos. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Renata, trabalho no IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A gente vem acompanhando a crise, um pouco a gente já conversou com o Léo a respeito da falta de informação e transparência para o consumidor, para um bom, se a gente conseguir falar isso, bom enfrentamento desse período de estiagem. E o que eu queria colocar aqui, muito para além da Sabesp, também é essa falta de transparência em outros órgãos. Então, a gente vem acompanhando aumentos progressivos, né, da tarifa com sobretaxa, enfim, mascarados de alguns instrumentos, tanto de sobretaxa, agora com um pedido de revisão extraordinária da Sabesp para um aumento de 13%, né? A CESP está entendendo um aumento de 13%, enquanto a Sabesp está pedindo de 22% nas tarifas. E uma falta de transparência, isso que eu queria deixar colocado, também da nossa agência reguladora, né? As audiências públicas aconteceram no dia 29 de dezembro, né? E o chamado público da última audiência da revisão tarifária também aconteceu no dia anterior. E quando a gente esteve presente na audiência, ficou muito claro pela comunicação e pela assessoria de imprensa da agência de que eles não falaram: não, a gente colocou em diário oficial. E o nosso questionamento foi: quem, né, cidadão comum, que não tem obrigação, lê o diário oficial todo dia para saber de possíveis audiências públicas que vão acontecer. E ficou muito claro, então, uma escolha da não publicização, da não publicidade desse tipo de informação. E não só isso, mas como dos próprios consumidores que, porventura, né, estão sendo sobretaxados de forma errada, ou porque mudaram de casa e antigamente não se tinha consumo nenhum e estão enfrentando longas e filas, né, ou quando são atendidos nos próprios canais de atendimento da Sabesp. Então, tem consumidor falando que demora de 3 a 4 horas, ou liga, fica ouvindo a musiquinha lá, repassado para vários, e não há resolução do seu problema. E também da máscara, né, que a gente, inclusive, está pedindo para a Sabesp a quantidade de reclamações feitas ao órgão e que hoje saiu na grande mídia, estão sendo alegados, né? Quando o consumidor liga na Sabesp alegando que há falta d'água, está sendo indicado como pedido de informação, né? E não como falta d'água. Isso, assim, até ratificado pela própria Sabesp. Então, um problema até um pouco maior de não transparência nenhuma de dados, inclusive para o consumidor e em tantas outras coisas. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigado, André. Eu sou o Edson, sou do Coletivo de Luta pela Água. E, com relação à tarifa, eu conversei hoje com o Carlos Tadeu, do IDEC, e eu queria fazer essa proposta aqui, para que a gente tentasse montar um pool de advogados, né, militantes, para a gente tentar impedir que a Sabesp pratique esse reajuste de 13,8% que ela está querendo praticar. Ou uma medida cautelar, que os advogados que podem dizer qual que é o melhor instrumento. Mas eu acho que seria interessante a gente fazer isso rápido, né? Nós não concordamos com esse reajuste da tarifa que a Sabesp alega ter que praticar em função de uma quebra de equilíbrio econômico e financeiro que ela teve, em função da redução do consumo de água e dos descontos que ela deu, né? A gente acha que se a crise chegou nesse ponto, a responsabilidade é dela, não pode ser transferida para o consumidor, que já não tem água e ainda vai ter que pagar o que não tem, uma tarifa mais alta. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa
Eu acho que a vinda do Léo Heller aqui nos coloca 2 desafios. Primeiro, eu acho que nós temos que transformar esses pontos que ele levantou aqui, que dizem respeito à garantia do acesso à água como um direito humano, pegar esses pontos e comprovar, né, com dados, com informações técnicas, enfim, da forma que for possível, que os direitos humanos em São Paulo estão sendo violados. Nós não temos dúvida disso. Só que só falar não vai adiantar. Nós vamos ter que ver como que a gente pega esses pontos e transforma isso em argumentações concretas para ajudar nisso. Mas só que só isso também não basta. Eu acho que pegando esses pontos que o Léo trouxe, nós temos que desenvolver propostas que respondam a esses pontos que que afetam o direito humano à água. Que propostas nós temos? Nesse sentido, eu conversei hoje com algumas pessoas. Eu acho que nós temos que realizar, Andréia, sei lá, o primeiro encontro estadual de coletivos, de movimentos de luta pela água, onde a gente consiga juntar todos os movimentos. Eu acho que a Assembleia Estadual da Água poderia ser esse caminho, mas eu acho que está muito em cima, precisamos até conversar, e que nesse encontro a gente conseguisse definir uma pauta que nos unifique, de 3, 4 ou 5 pontos, que virasse uma bandeira, que virassem bandeiras unitárias de todos os coletivos de luta pela água em São Paulo, né? Para dialogar com a imprensa, com a sociedade e exigir da Sabesp e do governo do Estado o atendimento dessas propostas que nós vamos construir juntos. Então, é isso que eu queria propor aqui para vocês. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, doutor Léo. Eu sou Marzeni, eu sou do coletivo Água Sim, Lucro Não e da Assembleia Estadual da Água. E também sou um trabalhador da Sabesp. Não sei se sou trabalhador ou não, porque eu fui demitido agora, faz uns 20 dias, em função desse debate. Nós já estamos fazendo esse debate há bastante tempo, indo nas associações de bairros, sindicatos, fazendo esse debate. Em função disso, eu fui demitido e colocado como redução de custo, né? Meu salário era o menor entre os universitários, mas fui colocado como redução de custo. Eu acho interessante a gente fazer esse debate aqui. Eu acho que cada um aqui eu acho que o pessoal tem bastante conhecimento sobre essa questão da crise de gestão hídrica, da gestão da água. Já era uma crise anunciada. A Secretaria de Meio Ambiente tem um relatório que aponta, foi o relatório de 2009, que aponta entre os cenários de referência, que teria uma crise agora, entre 2015 e 2018, poderia ter uma guerra pela água aqui em São Paulo. Isso já há muito tempo a gente sabe, todo mundo sabe disso, o governo também sabe disso. Foi feita uma opção pela geração de dividendos, geração de lucros, e essa opção acabou tendo esse resultado, que é a falta de água generalizada. E como é que está hoje? Hoje nós temos, exatamente nesse dia de hoje, nós temos 61% da água que tínhamos no ano passado, no mesmo dia. 61%. Mais da metade da água que a gente tem, que não é volume, que não seria o volume operacional, o volume morto do Cantareira. Em breve nós teremos o secamento do sistema Rio Claro, que deve secar primeiro, e depois o Alto Tietê. O Cantareira, por incrível que possa parecer, não é um dos piores. A pior situação é o Rio Claro e o Alto Tietê. Mas tem outras coisas que a gente precisava conversar aqui. Existe agora uma política de capitalização da empresa. Existe aquela indústria da seca que tem lá no Nordeste há muito tempo, é secular inclusive, ela muda aqui para o Sudeste. Existe a indústria da seca, se aproveita desse momento agora da crise para poder impor, por exemplo, um reajuste desproporcional. A Sabesp fez um reajuste no final do ano passado, em dezembro, de 6,5%, que não refletiu no balanço do ano passado, porque foi aplicado em janeiro,
e agora ela quer mais um reajuste de 23%. Aplicando o reajuste de 23% sobre de 6,5%, dá 31% de reajuste na tarifa de água. Então, é uma coisa fora do comum. A Arcesp já está autorizando 14%, porque deve 13,8%, mais a correção do mês, aí daria 14%. Esses 14% sobre os 6,5% já dá 22,2%. Então, o que está acontecendo? Houve um tempo que no capitalismo, quem fazia o aporte de dinheiro nas empresas, quando estava em crise, eram os seus acionistas. Agora não, agora é o consumidor que vai ter que fazer isso. Isso é impressionante como é que a gente não percebe isso que está acontecendo agora. A outra coisa que eu queria colocar é assim, se divulgou muito a questão da redução de pressão aqui em São Paulo. E aí, eu pessoalmente fiz várias denúncias de que não estava havendo redução de pressão. As válvulas redutoras de pressão, elas só funcionam quando tem água. Quando não tem água, não funciona. O que havia de fato era um fechamento de reservatório e direcionamento dessa água para outra região. Isso chama rodízio. Inclusive, fiz essa denúncia para o país e mais ou menos umas 2 semanas depois fui demitido. E como é que funciona isso? Eu não estou dizendo aqui que está errado fazer o controle de consumo. Eu acho que no momento de crise, que vai faltar água, tem que ter algum mecanismo. Eu entendo que o rodízio ele é muito ruim para quem não tem reservatório, por exemplo, quem não tem condição de colocar uma caixa d'água em casa. Os setores de classe média que tem condição de encher a caixa, se tiver rodízio, ele enche a caixa em 2 horas e está com água em casa. O pessoal que não tem estrutura para colocar uma caixa d'água em casa, chega em casa e não tem como tomar banho. Isso é uma questão. A outra questão que eu queria colocar para todos aqui, que o pessoal às vezes fala pouco, é a questão do esgoto. Eu peço que todos aqui, que têm bastante acesso à informação, façam uma pesquisa da capacidade de tratamento das estações de tratamento de esgoto de São Paulo, né, Vigílio? As principais estações de tratamento de esgoto aqui da Grande São Paulo podem tratar 18 metros cúbicos por segundo. A Sabesp ela captava 66 metros por segundo, tratava 66 mais ou menos, 70. Tinha uma perda que ela disse que é de menos de 30%, só que quando você faz os cálculos, não, trata 84%, aquela coisa toda, daria mais de 30 metros cúbicos por segundo. Na realidade, não trata nem 18, porque hoje as estações de tratamento, elas estão operando com capacidade ociosa. Elas tratam mais ou menos em torno de 50% da sua capacidade. Não todas, claro, Barueri, por exemplo, está tratando um pouco a mais, mas, por exemplo, São Miguel, Novo Mundo, São Miguel e Suzano, por exemplo, trata 50%. Então, é 18 na capacidade máxima, só que não está tratando 18. Então, não trata o que eles estão dizendo aí. Para eu finalizar, eu queria fazer uma pergunta aqui. Se teve alguma mudança de posição da ONU com a ida do senhor para lá, com relação à visão aqui, à crise aqui de gestão aqui de São Paulo, se São Paulo, por exemplo, está entre a prioridade da preocupação aí da ONU sobre a crise de abastecimento de água e possivelmente uma crise humanitária. Nós temos agora, por exemplo, uma epidemia de dengue. Todo mundo fala, não tem nenhuma relação com a crise de falta de água. Tá bom. Mas é impressionante que todos os locais que tem falta de água, tem dengue. Tem alguns locais que não tem falta de água, também tem dengue, mas pode ter sido levado, né? Mas, pode ter uma crise de leptospirose, né? As pessoas estão captando água de chuva sem nenhum tipo de critério. Isso pode gerar um problema de saúde pública muito grave. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Mônica Borba, do Instituto 5 Elementos. Eu queria falar, eu tive na reunião com a Catarina em 2013 e a gente já tinha fornecido alguns documentos, porque na época a questão da participação da sociedade civil nos comitês de bacia hidrográfica já vem sendo enfraquecida, é um processo assim diretivo assim. É óbvio que tem várias sociedades civis dentro de um comitê do Alto Tietê. A gente até compreende muitas vezes essa atitude, porém a boa sociedade civil vem sendo afastada nos últimos 10 anos. Inclusive a gente numa reunião da Aliança
a gente pensou, por que a gente não pergunta para todo mundo que já participou do Comitê do Alto Tietê, das grandes instituições do terceiro setor e da universidade, por que eles não estão mais lá dentro? Isso era uma coisa que a gente tinha que fazer um resgate disso e filmar esses depoimentos, porque isso vai revelar muito por que a gente está nessa crise hoje. Principalmente a não participação da universidade, né? Porque a gente tem muita gente capacitada aqui na universidade que participou, se desiludiu, porque a gente não é escutado, não é ouvido e assim por diante. Então, acho que isso é a questão da participação no comitê, que é a base da política de recursos hídricos do nosso país, ela é só escrita, ela não é exercitada. O governo, quando ele entra, ele fala, não, tem um espaço aqui para a sociedade civil, a gente vai lá e ocupa, mas o que a gente decide lá naquele coletivo não é levado a sério, aquilo não vai adiante, assim por diante. E continua aquela visão muito da engenharia, da obra, né? Não, cada vez indo buscar água mais distante, mas esse aqui é o pensamento que não muda, essa que é a grande questão. A gente não cuida do que está aqui e está indo buscar lá no vizinho cada vez mais. Então, para mim, essa crise que a gente vive, eu fui vice-presidente do Subcomitê Pinheiros Pirapora durante muitos anos, assim, nos últimos 10 anos, 8 anos eu participei. A gente fez um grande esforço de ter um site do subcomitê, de ter publicações, de ter informação mais organizada possível, porque isso não é o próprio site do sistema de gestão, ele não é amigável, as pessoas não encontram as informações, é uma coisa assim difícil você encontrar ali. Então a gente fez um site para potencializar a comunicação e a mobilização lá do Subcomitê Pinheiros Pirapora. E uma coisa muito interessante, a gente fez um estudo de participação. A gente descobriu que as pessoas que vão nas reuniões do comitê, do subcomitê, da Sabesp, da CETESB, porque eles vão na reunião todo mês, eles nunca foram orientados o que é para fazer lá e nunca perguntam o que eles discutem lá. A instituição fala, você vai lá na reunião, mas não se interessa, nem orienta o que é para fazer e nem absorve o que está sendo discutido naquele coletivo. Então, aquela coisa de cumprir tabela mesmo. Tem gente lá que participa há mais de 10 anos do comitê, gente, da CETESB, que vai na reunião, pessoas sérias, não são pessoas descomprometidas, mas a própria gestão da Secretaria de Meio Ambiente, Recurso Hídrico, CETESB, não pergunta, não orienta o que é para fazer e não pergunta o que está acontecendo ali. Isso é o que acontece, é desta forma que vem sendo desmontada a implantação da política de recursos hídricos do nosso Estado, tá? Principalmente no Alto Tietê. E também tem uma discussão entre os subcomitês e o comitê, porque aqui no Alto Tietê é o único que tem essa diversidade e a gente não tem o subcomitê do Penha Pinheiros, que é exatamente onde está o município de São Paulo. Então, existe uma super lacuna bem no centro do comitê, que é assim, vergonhoso a gente não ter o subcomitê Penha Pinheiros com uma forte liderança do município de São Paulo. Então, acho que a crise de participação, ela não é só da sociedade civil, ela é do próprio Estado, pelas próprias instituições que compõem o comitê e os subcomitês. E a questão da transparência da informação já foi falado bastante aqui, mas eu queria falar do ponto de vista da escola, porque eu trabalho muito com escolas, e o que a gente sabe é que os gestores das escolas não têm sido orientados o que para fazer, não são informados quando vai faltar água, e quando o pai chega lá com a criança na escola, a escola está fechada. Aí ele tem que voltar para a casa dele, ou não vai trabalhar, porque se não tem escola. E aí tem acontecido de
quando é transporte coletivo, né, que a perua vai levar as crianças de volta para casa, porque não tem aula, chega lá, não tem quem abra a porta e a criança fica na porta da casa, esperando até o final da tarde, à noite, para os pais abrirem, e as crianças em vulnerabilidade, em bairros que é complicado ficar na rua. Então, era um pouco isso, assim, a Secretaria nem de Meio Ambiente, nem de Recursos Hídricos, tem um plano de comunicação com as escolas, que seriam lugares, escolas e hospitais, que a gente saiba, não fomos informados disso, né? Como eles se comunicam, o que é para as escolas fazerem. É isso, obrigada. Boa tarde. Meu nome é Nina, eu faço parte da Rede Nossa São Paulo, o grupo de trabalho de meio ambiente, fazemos parte da Aliança pela Água, com muita alegria, assim, que temos essa possibilidade de ficar conhecendo, entendendo e se aprofundando nessas questões. Mas eu trouxe aqui uma questão que também faço parte da Aliança Resíduo Zero, que é ligada à iniciativa internacional Zero Waste, e com a Gaia, que também é uma iniciativa de opções pela incineração, como vários aqui participam também. E para lembrar aqui que essa questão que muitas vezes para a gente a poluição através do esgoto e as águas nossas poluídas tem um grande peso na poluição dos nossos resíduos, ou seja, se a gente não faz o nosso trabalho de cumprir a lei, a nossa política nacional de resíduos, o olhar, a valorização dos catadores, a coleta seletiva, não a incineração, enfim, são várias questões que, se a gente não cuidar dos nossos resíduos, esses plásticos todos, a gente sabe, eles estão dentro das nossas represas, dos nossos rios, e todos os recursos hídricos poluídos, porque muitas vezes é negligenciada a questão da coleta de resíduos corretamente, como preconiza a nossa Política Nacional de Resíduos. Então, esse é um apelo que eu acho que a gente... É uma interface que a gente sempre lembra da saúde, da questão, a questão que a Mônica trouxe, que é gravíssima, a falta, é um problema mesmo de direitos humanos, quando uma criança fica na rua porque ela não pôde ir para a escola, porque nem foi avisado. Mas tem realmente essa questão da poluição através dos resíduos, que a gente, inclusive, convida todos a participar e a praticar o resíduo zero, que é um avanço para que a gente possa também cuidar melhor da nossa água. E também, aí vem a pergunta, que eu faço parte também do movimento estadual dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que terminam esse ano, e aí estamos finalizando várias atividades, o ODM número 7, que trata da questão ambiental, um pouco singelamente, né, falando sobre a água e o tratamento, mas sabemos que a ONU já está preparando e estamos bastante envolvidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que começam a partir de 2016 e vão até 2030. Então, aí vem a pergunta, como é que nós podemos fazer essa relação, fortalecer essa relação, para que, efetivamente, a água e o esgoto tratado seja colocado em prática em todos os países que são signatários desse programa. Obrigada. Oi, boa tarde. Meu nome é Mariana. Eu trabalho numa organização chamada Artigo 19 e a Artigo 19 trabalha globalmente com acesso à informação e liberdade de expressão. Desde o ano passado a gente não trabalhamos diretamente com a questão da água, apesar de há 3 anos a gente já vir trabalhando principalmente na região do semiárido, também na questão de acesso à informação com os programas de cisterna, para saber como estão sendo implantados e tal. A gente sentiu no ano passado que havia uma necessidade muito grande de avaliar como estava sendo gerida essa crise, porque ficava bem claro que não havia muita transparência na gestão das informações. Então, a gente elaborou um estudo que vocês podem acessar, alguns já tiveram acesso aqui, mas é um estudo que vocês podem acessar
no site da artigo 19 com o número .org, em que a gente avaliou a falta de transparência da maioria dos órgãos vinculados à gestão da crise. Sabesp, Arcesp, Departamento de Águas e Energia, até Ministério Público, várias organizações. E a gente pretende continuar esse estudo agora. E eu acho que assim, foi atestada a falta de transparência naquele momento. Não é à toa que a gente está trazendo essa questão bastante aqui nesse debate. De manhã também a gente falou muito da questão da transparência. E a nossa avaliação é de por que o governo segue, apesar de todas as críticas, tentando segurar as informações, tentando bloquear o acesso a elas. A nossa avaliação é de que isso gera o sentimento que a gente está vivendo agora de falsa segurança. É muito mais fácil você controlar e manipular. Eu acho que um pouco do depoimento que a Mônica deu aqui mais cedo, do que aconteceu em Itu, é muito mais... É esse o momento que a gente está vivendo agora. A gente não sabe o que vai acontecer, então, aparentemente, está tudo bem. Só que a gente está vivendo uma crise, estamos num momento muito pior do que no mesmo período do ano passado, só que essa falta de informação, ela consegue manter essa falsa segurança, né? E eu acho que, assim, nós, como artigo 19, ficamos muito felizes de ver que as diversas organizações estão trabalhando esse tema, estão discutindo isso, que a sociedade está percebendo que a falta de informação é um dos problemas dessa crise, é um dos pilares centrais da manutenção também dessa má gestão, né, da crise. E queria também saudar o professor Léo, que, pela abertura, pela possibilidade de vir aqui falar com a gente, inclusive porque eu acho que é necessário mesmo que a gente trabalhe a questão do direito à água com outros direitos, que é o que a gente vem tentando trabalhar na questão do acesso à informação. É isso. Oba. Boa tarde, pessoal. Todo mundo dá risada. Se eu fosse, como diz, stand-up, porque já deram risada de mim, quando você fala que você faz, eu sou pescador do TT, todo mundo ri. Viu? Então, mas eu estou aqui para falar da crise da água. A crise da água é o seguinte: onde está a crise? O senhor me fala onde está a crise. Essa crise tem nome. Porque é o seguinte, eu vou falar para o senhor, porque é o seguinte, eu tenho uma casa, eu fiz uma casa, sabe? Então, quando eu fiz minha casa, eu fiz minha laje, a laje, aí eu pus a caixa. Eu pus a caixa, então, o que aconteceu? A caixa serve para mim e para minha família. Aí foi crescendo um filho, eu aumentei a caixa para mais volume, não foi isso que eu faço? O senhor não ia fazer isso? Então, aí o que aconteceu? Meu filho cresceu, aí ele casou, eu fiz um puxadinho para ele, o que eu fiz? Eu fui lá, pus outra caixa. Né? Eu pus outra caixa. Aí meu outro filho cresceu, pai, arrumei um filho, aí não dá para... O que foi? Vamos fazer lá o filho lá. O que eu fiz? Eu fiz outra caixa. O que está acontecendo aqui em São Paulo? Quem é responsável? Porque todo mundo falou aqui, mas ninguém deu o nome dos boi. A crise aqui se chama Sabesp. Viu? A Sabesp que, viu? Ninguém deu nome ao boi, porque é o seguinte, e eu vim nesse evento aqui, a primeira vez que eu participo, já participei com o Virgílio, ele me conhece tudinho, porque eu não vi um símbolo lá eu fui na página do evento, eu não vi o símbolo da Sabesp, porque eu nunca participei, é a mesma coisa que você dá o rebanho para o lobo tomar conta, sabe? Então, porque é o seguinte, a crise se chama Sabesp, agora eu estou vendo aqui, que eu já participei, já conheço muita gente aqui, estou vendo gente nova, e nós estamos fazendo história aqui, porque a partir de hoje, eu estou vendo um grupo aqui, não é quantidade que vale não, que vale a veracidade e a vontade de todo mundo que está aqui, todo mundo atento, porque nós vamos fazer história, porque a partir de hoje, a Sabesp vai começar a escutar nós, gente, sabe? Porque eu estou lá no Tietê, eu fui taxado, fui tirado, são 24 anos, tá o meu amigo Virgílio lá que sabe disso, eu 24 anos lutando em defesa do Tietê, porque a salvação de São Paulo da água está no Tietê, porque a Sabesp vai buscar água lá em Minas Gerais, vai buscar água em todo lugar, o rio Tietê está a menos de 20 quilômetros
da estação do Guaraú aqui, você sabe? O Rio Tietê despoluído, ele vai abastecer São Paulo todinho. E a Sabesp, ela tem bilhões. E até hoje o Rio Tietê é vítima de um projeto que só tem etapa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, e tapiou todo mundo até agora. O Rio Tietê não passa de um depósito de merda. Eu queria agradecer vocês, sabe? Vocês podem escrever, eu vou começar a participar com isso aí, porque a partir de hoje, a Sabesp que se cuida, que tem um grupo de pessoas, é porque quem sabe faz a hora, e nós estamos fazendo a hora, como diz Geraldo Vandré, e nós vamos acontecer. Graças a Deus, obrigado a todo mundo. Boa tarde. Eu queria contar uma história rápida aqui. Sou tecnólogo em hidráulica e saneamento. Entrei na faculdade em 2001 e naquela época tive a oportunidade de ter aula com 2 professores que foram projetistas, idealizadores e construtores do sistema Cantareira. Então eles ensinaram a gente como eram feitas todas as etapas de cálculo de reservação, curva de demanda e tudo mais. Um dos pontos principais disso é que, na época, foi informado para a gente que foi dimensionado o volume da Cantareira para um crescimento populacional de 30 anos. Essa obra tinha um horizonte de 30 anos de atendimento para a população. E, coincidentemente, a Cantareira ela foi finalizada em 1985. Então, se a gente fizer a conta, a gente vai ver que ela só atende a população até 2015. Então, a gente tem aqui o colega Marzini, que falou que em 2009 teve o relatório, mas desde 1985 a gente sabe que a água vai acabar em 2015. Esse é o ponto. Não é novidade para ninguém, na comunidade acadêmica não era novidade. Outra história que eu quero contar, eu tive uma aula de tarifação da água também, que de forma simplista a tarifa ela é composta por 3 grandezas: custo operacional, manutenção e investimentos futuros. Com a gestão privatista da Sabesp, a gente vê a Sabesp reportando lucros e mais lucros, apesar da crise, na Bolsa de Valores, até em Wall Street, a gente sabe que tem grandes acionistas por lá. A pergunta que fica dessas 3 parcelas que compõem a tarifa, custo operacional, manutenção e investimentos futuros, de qual dessas 3 está sendo subtraída a nova parcela chamada lucro? Da onde sai o lucro? Sai do investimento em manutenção? Sai do investimento em novos mananciais? Eu não sei, acho que é uma pergunta que a gente podia encaminhar para a Sabesp para ter essa noção exata de onde sai essa parcela do lucro. Tem uma frase que eu vivo postando no Facebook, que é: saneamento não pode dar lucro. Saneamento é uma questão de saúde pública. A gente precisa da água para viver, a gente precisa da água para as atividades mais básicas do dia a dia, a gente precisa até para lazer da água, a gente precisa da água em todas as esferas da nossa vida. E é um grande negócio colocar água para dar lucro, É um grande negócio. E eu queria encerrar aqui com uma pergunta: o que acontece se a Sabesp falir? A gente tem os acionistas aí que já vêm lucrando na casa de 12 bilhões de reais nos últimos 20 anos, depois da pulverização, que eles não chamam de privatização, eles chamam de pulverização das ações. O que acontece se a Sabesp quebrar? Se eu fosse acionista da Sabesp e ela quebrasse, eu ia vender as minhas ações na hora. Só que o Estado é o acionista majoritário, e por lei o Estado tem que assegurar o direito à saúde pública, o direito ao saneamento, que o professor já veio nos explicar. Então o Estado não vai poder vender as ações deles. O Estado não vai vender as ações da Sabesp. Ele tem que ser o acionista majoritário até então. O negócio, senhores, o Estado vai acabar absorvendo esse prejuízo, esse passivo, essa falta de investimentos nos últimos 20 anos, sendo que era anunciado esse colapso desde 1985. Então eu acredito que essa crise, ela não é uma novidade, eu não vou dizer que ela foi arquitetada, mas tem muita gente que vai se beneficiar com essa crise, financeiramente. Bom, é isso. Obrigado. Oi, boa tarde a todos. Eu sou Mauro Scarpinati, da Rede de Olho nos Mananciais, Espaço Formação, Assessoria e Documentação, e do Abraço a Guarapiranga.
Bom, eu vou repetir algumas coisas que eu já coloquei, já pontuei hoje de manhã, né? Então, primeiro que, assim, insisto nisso, tenho insistido nisso, né? Não há crise hídrica, coisa nenhuma, né? O que há é uma crise de gestão. Tá? É um equívoco falar em crise hídrica, e cada vez que a gente fala que tem crise hídrica ou crise da água, a gente está reforçando uma visão ou uma ideia, tá? Que é absolutamente equivocada. Então, eu acho que está na hora da gente insistir que a crise é de gestão. E aí, a Mônica pontuou muito bem aqui, o Virgílio também, que me antecedeu, pontuou muito bem aqui o problema dos comitês de bacia. E eu acho que tem que começar por aí a nossa briga, no sentido de reformular totalmente os mecanismos de gestão dos recursos hídricos no estado de São Paulo. Então, eu não vou me alongar nisso. Agora, eu acho que tem algumas outras tarefas extremamente importantes. Primeiro, né, denunciar as obras emergenciais, esses contratos bilionários emergenciais que a Sabesp está fazendo, que é mais do mesmo. E aí eu vou lembrar o Renato Tagnin, que não está aqui, e o Renato costuma dizer que a Sabesp é uma empresa que obra muito. E, de fato, ela obra muito. Tá? E obra muito no pior sentido da expressão, ou seja, tá? Faz um monte de besteira, tá? E, enfim, sempre no sentido de ir buscar água cada vez mais longe. Virgílio, aqui eu estava lembrando agora há pouco, antes do almoço, que na década de 80 a gente ia na porta da Fiesp, da Assembleia Legislativa, jogar peixe morto da Billings, tá? Para pedir para parar de bombear esgoto dentro da represa Billings, né? Eu não sei se está na hora de a gente voltar a fazer coisas desse tipo, né? Ou até pior do que isso, porque assim, nós jogamos tanto peixe na década de 80, né? E o peixe continua morrendo, né? E nós estamos aqui, depois de 30 anos, né? Na mesma situação. É um negócio assim impressionante, né? E eu quero falar mais duas outras coisas aqui. Acho que a gente tem que tenho batido também muito nessa questão. Eu acho que a gente tem que fazer uma mobilização muito forte no sentido de pressionar os municípios, os três níveis de governo, né? Mas a partir dos municípios, no sentido de políticas efetivas de preservação dos mananciais, coisa que também não tem sido feito. O programa Mananciais existe há 25 anos e está aí, está parado, está totalmente enroscado. Para finalizar, né, eu vou falar aqui do meu mantra, né, que é no dia 31 de maio, né, 10º abraço à represa do Guarapiranga. Quero convidar todos aqui, dia 31 de maio, 10º abraço à represa do Guarapiranga, que nós vamos estar pautando todas essas questões. Um abraço. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Quem não me conhece, sou Marta Lu. Eu venho acompanhando a crise já há um ano. E eu vou fazer uma colocação até para tentar ajudar a responder as suas colocações, né, professor Léo. A gente já conversou de manhã como que a gente pode comprovar, né, como o senhor colocou, precisa de provas robustas, né, e o que eu tenho visto são as pessoas estarem muito doentes em todos os pontos, mas não existe um acompanhamento epidemiológico do que está acontecendo. Então, como que nós vamos fazer para ligar as doenças de veiculação hídrica que estão ocorrendo além da dengue, se nós não temos os dados anteriores? E o que parece, conversando com pessoas da Secretaria de Saúde, não existe nada, né, a esse respeito. Nós temos também, serviria declarações que eu recebi de pessoas que estão sofrendo um estresse psicológico muito forte por causa da crise, né? Porque eu tenho relatos de pessoas que estão 6 dias sem água, fazendo as necessidades em saco plásticos, tomando Rivotril, Lexotan, e assim. Mas como nós vamos comprovar se essas pessoas também não querem aparecer? Acabei de receber mais um relato de uma outra pessoa que desenvolveu uma alergia nervosa, porque ela não está conseguindo receber água, ela é moradora do Tremembé, não consegue lavar a louça, mas essas pessoas, elas vêm, falam comigo, mas elas não querem aparecer.
Então, como que a gente pode fazer para que isso... eu sei que as pessoas deveriam vir, aparecer e falar o que está acontecendo, mas não é o que acontece. Então, obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer ao Vigílio que me deu um pouco de suporte do direito, né? É lembrar que eu vou falar um pouco sobre a Billings, né, e lei de mananciais. O Virgílio me adiantou que em 27 de março de 1925, o presidente Bernardes autorizava a produção de energia com as águas da Billings, desde que elas não fossem poluídas. 1925. Também me disse que na lei dos mananciais está garantido o uso múltiplo das águas, e particularmente no caso da Billings, esse dever legal ele está sendo diariamente descumprido, como já foi dito, pela Sabesp e com a anuência da CETESB. Mas também cabe lembrar que existe uma outra empresa do governo estadual, que é a EMAI, que também está contaminando diariamente com a concordância da CETESB. Né? Essa é uma preocupação. Tá? Diante de tantos descumprimentos legais, o que devemos fazer, o que nos cabe fazer? E isso não é algo que vem acontecendo a partir de 2013, não. Isso acontece há décadas, né? Mas eu queria também fazer uma outra ponderação. Existem duas usinas hidroelétricas, eu não lembro direito o nome, uma é Ribord e a outra acho que é Itupanga, fica na região de Mogi Bertioga. E que mesmo diante da escassez da água na bacia hidrográfica do Alto Tietê, estão ou continuam transferindo parte de suas águas para outra bacia, mais especificamente para a Baixada Santista. Então, aqui eu falo sobre o conflito, ou a prioridade do uso, né? Eu lembro que a representante do Greenpeace entrou, que é a priorização do uso para abastecimento público. Então, o que nós temos visto é a priorização, no caso, de parte da água para a produção de energia dentro de um território que está correndo risco de desabastecimento. Energia para água para energia ou água para abastecimento público, essa é a ponderação. Eu sou Emília e estou na Unicamp, né? Então é desse espaço que eu quero estar comentando algumas coisas rapidamente. E venho da bacia do PCJ, aquela que há 35 anos, quando eles projetaram Cantareira, eles esqueceram de pensar que estavam se retirando a água dela, né? Então essa é uma coisa que a gente tem que pensar também. O Cantareira criou uma crise nova. Ninguém que te deu todas as contas, todos os docentes que te dizem como é que eles projetaram o Cantareira, nunca levou em consideração o que era o crescimento da população que estava a jusante desse processo, né? E que ficou sem essa água. Então, esse é um problema. E uma região que, muito antes da legislação brasileira e estadual de gestão por bacia acontecer, ela se reuniu, e reuniram os prefeitos de todos os municípios da região, da bacia do Piracicaba, para criar o consórcio para tratar esgoto. Então, é a região que mais trata esgoto nesse estado, por conta disso. E, mesmo assim, ela está em crise. Tudo isso que vocês falaram aqui, a gente pode trazer relato de várias cidades de lá. E aí tem uma coisa que nos preocupa muito. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que gestão de água em regiões metropolitanas tem que ser feito pelo Estado. Aqui todo mundo está acostumado com a Sabesp fazendo tudo. Lá, a Sabesp não dá conta nem de 2% da população. Ela está em 2 pequenas cidades da região. Todas as outras têm SAI, DAI ou a Sanasa, que é uma empresa municipal. O que vai acontecer? Como é que a Sabesp, com esta lógica que ela tem de trabalhar aqui, de trabalhar o Estado, o que ela vai fazer naquela região em que as pessoas têm costume de ter mais acesso ao poder público municipal em relação à questão da água? Acho que é uma questão que a gente precisa começar a pensar nisso bem rapidamente. A última coisa que eu queria estar falando bem rápido é sobre a universidade nos comitês. Por que elas saíram? Primeiro, nos colocaram para disputar espaço com a sociedade civil, quando a legislação começou, né? E aí a gente sempre discutiu que a universidade não tem que ocupar espaço da sociedade civil, e tinha que ter um espaço à parte para instituições de pesquisa e universidade. A decisão, há 2 anos atrás, do governo do Estado de São Paulo, foi que a universidade é governo.
E a universidade tem que disputar espaço agora com o DAEE, com a Sabesp, com a CETESB, no voto. Não vamos fazer isso. Então, sobrou para a universidade, não está no espaço de discussão política, e ela só é aceita agora nas câmaras técnicas para discussão tecnológica do que tem que ser feito. Tá? E isso não foi noticiado em lugar nenhum. E nenhum reitor de universidade quis também assumir essa discussão. Então, está feito. Então, acho que também é um pouco entender que assim, não se saiu, a universidade saiu porque ficou cansada, de saco cheio. Não, porque o que ela vai fazer? Ela não tem como fazer. Tá? Enfim, e uma outra, última coisa mesmo, gente, a Sabesp tem um edital com dinheiro da FAPESP. Tem um acordo, FAPESP, aquela empresa, aquela fundação que é que mais tem dinheiro para fazer pesquisa no país, né? Tem um recurso destinado para a Sabesp abrir editais com temáticas que lhe é importante. Vejam o que é que já foi aberto. Só alta tecnologia e só obra. Ninguém está preocupado com abastecimento, com comunicação, com outro tipo de relação, com gestão, inclusive, de bacia. É só tecnologia de obra e transferência de água. Eu sou uma pessoa que trabalha com a área ambiental, é um absurdo você ficar transferindo bacia, água do Paraíba do Sul, água lá de baixo me fugiu o nome, do Ribeira. Quer dizer, o que é isso? Como é que a gente faz isso no Estado dessa forma e fica por isso mesmo? Tá? E não se esqueça que o Código das Águas, em 1954, já decidiu que água no Brasil é para produzir energia. E o Código ainda continua valendo. Ok. Não pretendo aqui comentar todas as observações. Eu creio que, de forma similar, a parte da manhã foi muito rico. E talvez uma boa síntese, né, do saldo dessa parte da tarde tenha sido a manifestação do pescador, que ele passa a ideia de que temos mais força agora, na medida em que temos muitas pessoas, muitas organizações pensando juntas, né, no problema, e mais gente junta, mais organização junta, maior capacidade de influência das políticas públicas, o que se associa à proposta do Edson, me parece, né, de pensar em uma pauta unificada, comum, mínima, né, que unifique as várias visões dos movimentos. Mas eu queria fazer alguns comentários. Me tocou muito o primeiro depoimento da Mônica, né? Por mais que eu fique pensando nos impactos da crise sobre as pessoas, cada vez aparecem impactos que eu não conseguia imaginar antes, né? Então, Mônica fala das pessoas que têm que acordar de madrugada para pegar o balde porque não tem pressão, para encher a caixa d'água ou colocar em algum vasilhame dentro da casa. Fala do vandalismo, dos roubos, né? Alguém de manhã falou no colapso, que a crise pode virar um colapso. E sim, essa é uma preocupação. Podemos ter problemas graves de insubordinação, de vandalismo, de conflitos sociais, né? Que precisam ser antecipados, precisam ser previstos, né? É importante, de manhã eu cheguei a fazer essa pergunta, agora eu esqueci, mas fica muito nítida na fala da Mônica. Cadê? Eu não estou vendo ela aqui, será que ela já foi? Já saiu, né? O impacto da falta de água sobre o esgotamento sanitário. Às vezes a gente pensa na água e não pensa nas repercussões sobre o esgotamento sanitário. Não tem água no vaso para dar descarga, acumula-se, né, resíduos, e isso pode ter impacto sobre a saúde evidentes, né? E a outra Mônica, né? Quem que é a outra Mônica? Que saiu também. As Mônicas saem mais cedo, estou aprendendo isso aqui. Nos remete também um impacto que eu não imaginava, falta de água na escola, a criança tem que ir mais cedo para casa, não tem onde ficar, fica na rua. Então, são questões muito centrais, né, que muito provavelmente o poder público não enxerga, não visualiza, mas que ou finge não visualizar, mas que são fatores importantes para pintar um quadro, né, mais claro, mais efetivo, de como a crise pode impactar de forma muito grave o direito humano e pode violar o direito humano à água.
não estou muito preocupado em evidências, talvez eu tenha me expressado de forma um pouco acadêmica, né, mais cedo, né? Obviamente, um relatório, uma denúncia, precisa ter minimamente algum tipo de evidência, algum tipo de demonstração, né? Mas não estamos falando aqui de evidências científicas, trabalhos comprovados, com análise estatística e tal, né? Quando... Fátima, né? A Marta, né? Nós conversamos bastante hoje no almoço, apresenta os depoimentos que ela ouviu da comunidade, e isso é uma evidência clara, né? Quando uma pessoa diz para ela que está tomando mais medicamento para dormir porque está muito nervosa, estressada por conta da falta de água, isso é uma evidência clara, não precisa colocar o nome da pessoa, mas ela vem de uma fonte fidedigna que deve ser respeitada. E um grande desafio, a gente estava conversando isso na hora do almoço, é associar realmente os efeitos na saúde à crise, né? Mas não é problemático fazer uma especulação de que se o número de casos de dengue certamente estão muito maiores esse ano, é o ano em que a população está armazenando de forma mais precária, até preventivamente, a água, existe uma hipótese forte, né, de que há uma associação. Não precisamos afirmar que uma coisa está relacionada à outra, mas dizer que essa hipótese existe, e inclusive que os governos têm uma responsabilidade de fazer estudos para verificar se isso está ocorrendo, se essa associação existe ou não, né, é uma questão que precisa ser, a meu ver, levantada. Bom, muitos aqui falaram sobre participação, e eu penso que é central. Alguns falaram da prioridade do uso da água, ou da falta de prioridade do uso da água para o consumo humano, seja por causa das demandas para as indústrias, seja por conta da produção de energia elétrica. Isso é um ponto central no direito humano à água, né? A prioridade do uso da água é para consumo humano, o que corresponde à nossa legislação de recursos hídricos, né, que fala que em situações de crise a prioridade do uso da água é para consumo humano e também dessedentação de animais. E duas questões um pouco mais específicas, né? O Marceni pergunta pela posição da ONU em relação a São Paulo. Na verdade, a ONU não tem uma posição definida em relação a São Paulo. O que a gente poderia dizer é que, sim, houve uma manifestação da Catarina, não é? No seu relatório de 2013 e também no ano passado, quando ela esteve no Brasil, e muitos aqui acompanharam repercussões indesejáveis, né, dos seus depoimentos no ano passado, né, que eu, como sucessor da Catarina, endosso completamente. Eu não tenho uma posição diferente da que ela teve. O que ela falou no ano passado é que essa crise poderia ter sido evitada se tivesse havido um planejamento mais adequado. Eu continuo falando a mesma coisa. No seu relatório, que é mais extenso, né, ela não analisa só São Paulo, mas ela esteve em São Paulo, esteve na periferia de São Paulo. Entre outras coisas, ela diz que não é aceitável que uma prestadora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário mantenha uma parte da sua população sem acesso à água e transfira recursos para fora do setor, na forma de dividendos ou outras formas, né? Que a prioridade deveria ser, ela até chega, eu não sei se ela escreve, mas ela fez algumas afirmativas alguma vez, que ok, distribuir lucro pode até ser aceitável se você tem uma completa universalização no atendimento com qualidade compatível com os direitos humanos à água. Mas numa situação como esta, né, é uma ambiguidade, uma contradição, algo que não deve ser tolerado, né? E isso vocês podem perfeitamente utilizar o relatório da Catarina, que é público, e relembrar, né, essa afirmativa que ela fez. Sobre os ODS, Nina, eu tenho procurado acompanhar a situação. Eu vou ter que ser um pouco breve, porque, se você quiser, a gente pode conversar com mais detalhes, né?
Os ODS já têm uma proposta bastante avançada, né, em um nível de negociação quase que final, né, em relação aos objetivos e às metas, né. São atualmente 17 objetivos, 179, me parece, metas. O objetivo 6 é o objetivo mais relacionado à água e esgotamento sanitário, 6.1, água para abastecimento, 6.2, esgotamento sanitário, as metas, né? 1 e 2. Essas metas têm uma formulação, a meu ver, bastante interessante, bastante arrojada até, bastante ousada, né? Tem havido críticas até no sentido contrário. Será que alguns países africanos conseguirão atingir aquelas metas até 2030, né? Então, se vocês se lembram bem, os ODM falavam em diminuir pela metade em 15 anos a proporção de pessoas sem acesso à água com base em 1990, né? As metas atuais, né, que estão praticamente pactuadas, falam em universalizar a água bem mantida. Bem mantida é um conceito muito superior ao conceito que se utilizava, que era abastecimento melhorado, né, para todos, inclusive nas escolas, etc., etc. Água segura e com acessibilidade financeira, né? E para esgotos é uma formulação semelhante, inclui o direito das mulheres, inclui hábitos higiênicos também para todos, faz menção às escolas, etc., etc. Então, existe uma formulação. Se nós tivermos uma boa utopia, eu creio que ela se aproxima dessa utopia. A discussão, como eu disse, será que ela é realista? Será que ela não vai gerar frustrações por não ser atendida, né? Bom, o planejamento é que em setembro desse ano objetivos e metas sejam aprovados e abre-se agora uma discussão sobre indicadores. A definição, a aprovação final dos indicadores serão em setembro de 2016, né? Mas a ideia é que por volta de março de 2016 eles estejam aprovados. Essa é uma discussão que vale a pena enveredar. As organizações que têm mais relações internacionais, né, vale a pena acompanhar, monitorar isso, porque existe um receio de que que haja perdas entre metas e indicadores. Os indicadores possam fazer uma releitura das metas e diminuir um pouco essa ambição, né? A outra preocupação é que é um pouco mais técnica, mas é importante, a meu ver, é que existe um apelo para que não haja muitos indicadores, que exista no máximo 2 indicadores por meta, porque já são muitas metas. E muitos, eu inclusive compartilho com isso, acham que as metas são muito complexas e que reduzi-las a um número pequeno de indicadores não vai dar conta de alcançar. Então, só para dar um exemplo, a meta sobre esgoto fala em acessibilidade financeira, fala em esgoto na escola, fala em esgoto seguro, fala em higiene, né? Só aí já estamos falando em 4, 5, 6 indicadores para dar conta dessa meta. Então, é uma etapa de negociação internacional importante, que vai ter repercussões no Brasil e que me parece valer a pena acompanhar. Bom, é isso, agradeço, continuo à disposição, quero reafirmar isso. Eu penso que, se vocês tiverem ainda com essa intenção, vale a pena pensar em preparar uma boa síntese, né, que chame a atenção para esses pontos que vocês apresentaram de uma maneira resumida. Não será simples, não será uma tarefa simples, vai precisar de uma boa organização. E eu penso que pode ser um texto que, em primeiro lugar, localize, defina, contextualize esse momento, a crise, o que está acontecendo, esse histórico mais recente. Em segundo lugar, que mostre as preocupações em relação à violação do direito humano à água e esgotamento sanitário e que, em terceiro lugar, procure fazer associações com os outros direitos humanos, porque isso pode fortalecer muito a carta a ser elaborada. Eu tenho certeza que esse é um problema muito relevante, né, que tem muitos e muitos riscos de violação dos direitos humanos. Eu não quero aqui afirmar que eles já estão sendo violados, para não ser leviano, né, aqui nessa apresentação, mas muitos depoimentos indicam nessa direção, que atinge um número expressivo de pessoas, né, que pode ter enormes repercussões na vida dessas pessoas, no seu bem-estar e nos vários direitos humanos que essas pessoas têm, né? Elas têm o direito de ter uma vida
digna, cidadã e compatível com o que se espera de um país que tem um nível de desenvolvimento e uma região que tem um nível de desenvolvimento como essa de São Paulo. Então, eu estou à disposição e muito obrigado aí pela oportunidade.